pessoal, voltamos à nossa reflexão do livro de Marcos, hoje dando continuidade no capítulo 9. Vamos falar do versículo 14 ao 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó gente sem fé, até quando deveis ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então essa palavra ela vem trazer dois pontos de reflexão. O primeiro momento é quando Jesus fala, quando o pai do menino fala com Deus: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Porque muitas vezes a gente até acredita que Deus pode fazer um milagre, mas às vezes até mesmo nós duvidamos, porque a gente está com uma fé muito fraca. Então, a gente na nossa oração, às vezes a gente não tem aquela convicção para poder pedir a Deus aquilo que a gente de fato precisa e pedir com fé aquilo para Deus. Às vezes a gente pede, põe na mão de Deus e fala assim: "Ah, meu Deus, eu quero isso, me ajuda, mas será que o Senhor vai fazer por mim?" Então Deus vem falar aqui nessa palavra, que ele quer que a gente tenha fé, que a gente acredite, que a gente confie, porque Deus é poderoso para fazer. Então, o outro ponto que ele vem falar aqui é sobre a questão de expulsar os demônios, de que alguns espíritos só saem com o poder da oração. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vive em situações que a gente não consegue sair dela, vamos dizer assim, quando os espíritos maus rondam, falando assim, conforme Deus foi falando aqui na palavra, que há espíritos, e às vezes nem sempre na nossa vida é algum espírito ruim que tá, às vezes é alguma situação difícil que é só pelo poder da oração que a gente vai conseguir vencer. Às vezes a gente vai lutar, mas se não for pela oração, se não for para poder pedir a Deus e clamar com a nossa fé, aquela situação não vai destravar. Há situações da nossa vida que parece que está travada, a gente não consegue fazer nada. Quantas pessoas às vezes falam, que a vida não vai para frente, que tudo que tenta fazer não dá certo, não consegue terminar nada, não consegue ir para frente nas coisas. Mas é porque às vezes tem essa trava.
E aí é só pela oração que isso vai ser quebrado. Então, que possamos pedir a Deus a graça de aumentar a nossa fé cada dia mais e que possamos também ter esse discernimento de sempre clamar a Deus, né, da misericórdia dele na nossa vida para nos ajudar. Então, fiquem com Deus, tenhamos um bom dia.